Shalom, boa noite, povo de Deus. Vamos fazer a nossa oração desta noite. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 14 do livro de Mateus. Nós vamos ver sobre a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados: Este é João o Batista? Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado, encerrado em cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo à sepultura e foram anunciá-lo a Jesus. Veja bem, o que o pecado não faz, né? Herodes, ele estava em pecado, porque um rei, um homem que representava toda aquela nação, ele estava em pecado, em adultério com a sua cunhada, a esposa do seu irmão. E isso não era lícito. E João não se aquietou, ele não se acovardou. Mesmo sendo rei, ele falou que não era lícito ele estar com a esposa do seu irmão. Ele não fraquejou diante do rei. Ele jogou na cara do rei o seu pecado. Por isso eu quero dizer para vocês, o pecado ele é destrutivo. E a cabeça de Herodes estava tão ruim que quando ele ouviu falar de Jesus, ele lembrou que ele havia mandado matar o profeta de Deus, o homem de Deus. Ele sabia que ele estava errado. Ele, como rei, ele mandou matar um homem de Deus, um homem que ele sabia que servia ao Senhor. Então ele pensou que todos os milagres que Jesus fazia, que João Batista havia ressuscitado. Então, meu querido irmão, uma lição grandíssima nós tiramos aqui. Apesar das perseguições, apesar dos levantes contra o povo de Deus, o profeta de Deus, porque o profeta de Deus ele é perseguido, aqueles que amam a Jesus podem ser perseguidos, mas ele não pode se acovardar diante da iniquidade, não podemos nos acovardar, e João Batista não se acovardou, porque ele sabia o Deus que ele servia e para onde ele estava indo. Mesmo que ele fosse decapitado, ele não deixou de falar a verdade, de pregar o evangelho. E ninguém, sabe por que Herodias queria decapitar João? Mandou decapitar João? Pediu a cabeça de João Batista? Porque ela achou que cortando a cabeça de João Batista ia calar o evangelho, ia calar a voz do povo de Deus. Ninguém pode calar a voz do povo de Deus, porque Deus te levantou, te escolheu para falar dele, da grandeza dele, do amor dele, sem medo, sem covardia. Então precisamos pregar a palavra de Deus a todo tempo e a toda hora, em todos os momentos de nossa vida. Nós temos que falar de Jesus, falar da grandeza de Jesus, porque quando João Batista foi decapitado, Jesus levantou mais 12 discípulos, e aqueles discípulos levantou primeiro 3.000 discípulos com a pregação de Pedro, e depois mais 5.000, 8.000, e foi crescendo, e até hoje não para de crescer, porque o que foi plantado lá, arrancar a cabeça de João Batista, mas Jesus se levantou e proclamou o evangelho, ele se doou. Jesus mataram Jesus também, mas ele continuou
e continua matando cristão por todo canto, mas o povo de Deus, a igreja não para, a igreja não morre, porque quanto mais semente é lançada, mais vida tem o evangelho de Deus, porque nós sabemos para onde nós vamos. A boa semente sabe para onde vai, mesmo que mate o nosso corpo físico, mas não pode calar o evangelho, não pode calar a igreja, não pode calar a glória de Deus aqui na terra, porque nós podemos perder a nossa vida aqui para este mundo, mas para o vindouro é glória, é glória, é glória, porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas grandíssimas aqui na terra. Olhe para Jesus, não pare de falar do amor de Deus, não pare de crer, não pare de servir ao Senhor, porque Deus te levantou, te escolheu para fazer coisas grandes. Não deixe Satanás te calar, não deixe Satanás colocar dúvida no teu coração. Olhe para Jesus e pregue a palavra dele, anuncie as boas novas, fala do amor de Cristo por onde você passar, proclame a palavra de Deus, não deixe que ninguém te pare, que ninguém te cale, não deixe, porque Jesus te escolheu e te levantou para pregar a palavra dele, e quando você faz isso, coisas grandes e maravilhosas acontecem dentro da tua casa, na tua vida, não se preocupe, porque esse mundo aqui tudo é passageiro, a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro está com Jesus, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele doou a vida dele, Ele sendo Deus, Ele doou a vida dele por mim e por você. João Batista doou a vida dele, mas ele não calou, ninguém cala a igreja, ninguém cala o povo de Deus, ninguém, porque quando o Senhor te ordena e você obedece, milagre acontece dentro da sua casa e da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui orando com servos do Senhor, com homens e mulheres valentes, guerreiras, que não temem o homem, que não temem as coisas desse mundo, mas que têm os olhos fixos na eternidade, sabendo que nós estamos sendo preparados para viver eternamente com o Senhor, que tudo aqui nesse mundo é passageiro e passa muito rápido, muito rápido. Nós não sabemos o nosso dia nem a nossa hora, mas cremos no poder de Deus para mudar qualquer circunstância, cremos no poder de Deus, no agir do Senhor sobre a nossa vida, porque servimos o Deus vivo que fez os céus e a terra, o único que tem saúde, vida e alegria para nós, porque o Senhor tem vida e vida de abundância. Por mais que Satanás se levante para destruir a nossa vida, nós temos o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e ai daquele que pensa que pode calar a igreja do Senhor Jesus, porque ela cresce, ela multiplica a cada dia, e eu creio no poder de Deus, eu creio na unção de Deus que abençoa e que transforma os guerreiros, aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que crê no poder da palavra, no poder do amor transformador, em nome de Jesus. Eu quero que você ponha a mão no teu coração e declare comigo. Clame ao Senhor Jesus para derramar sobre você esta unção de intrepidez, de ousadia, de coragem para pregar a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui orando com teus filhos. Abençoa teus servos, abençoa os guerreiros do Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, cheio de intrepidez, de ousadia para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, para falar da tua glória, que não venha se recuar diante dos poderosos, mas que olha para a eternidade, sabendo que existe um Deus que pode todas as coisas nos céus e na terra, e que ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus, que ninguém vai parar a palavra que vem do trono de Deus para libertar, curar e transformar vidas aqui na terra. Em nome de Jesus, sara teus filhos, Pai, sara a sua casa, a sua família e todos os seus amados, levanta homens e mulheres de Deus que verdadeiramente confia no Senhor e que anda na presença do Senhor, e que o teu milagre, a tua glória venha ser derramada sobre estas vidas, porque o Senhor nos chamou para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus e da glória de Deus, em nome de Jesus, receba a unção de intrepidez e de ousadia,
do trono de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite e que te encha da maravilhosa graça dele, que você tenha intrepidez e ousadia para pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.